Meu povo, preste atenção. Outra coisa, tá? Se a aula cair, porque a gente grava aqui 40 minutos, depois eu paro e gravo umas 40, tá bom? Então, se a gente acabar aqui em 40 minutos, tá? Se cair aqui, eu monto uma outra sala, monto o link para vocês, tá bom? E vocês entram de novo, tá? Então, vamos lá, meu povo. Se vocês quiserem também interagir no chat, não tem problema não. Vamos lá, tá? Podem mandando. O que é ser de esquerda? De onde surgiu essa coisa de ser de esquerda? Tá? Meu povo, essa coisa de ser de esquerda surgiu na Revolução Francesa. Né? Você tinha um rei que ficava no meio, tá? Você tinha os girondinos que sentavam à direita do rei, perfeito, e você tinha os jacobinos que sentavam à esquerda do rei, tá? Os girondinos representavam a nobreza, o segundo estado, que era o clero. E o terceiro estado eram os jacobinos, que eram o quê? Os proletários, os trabalhadores, né? Eram as pessoas que trabalhavam, tá? Como é que era a sociedade medieval, a sociedade francesa antes da Revolução? Você tinha o rei, que era a monarquia, você tinha a nobreza e o clero, e você tinha o terceiro estado. Independentemente de quanto você trabalhasse, do que você fizesse, você não fazia essa mudança social, você não mudava socialmente, você não fazia essa mobilidade histórica. Então, o que na realidade ocorreu? Tá? Quando a gente tem uma crise na França, tá? O rei decide fazer uma assembleia para convocar o povo para ver que medidas ele ia tomar. Mas o povo já estava muito descontente com o rei. E aí ele criou uma assembleia. Aí ficava ele no meio, a nobreza e o clero ficava à direita e os trabalhadores, o povo, ficava à esquerda, que eram os jacobinos, tá? E aí o primeiro estado e o segundo estado sempre votavam juntos, o terceiro estado sempre perdia na votação, porque independentemente do terceiro estado ser maior, ele nunca conseguia ganhar as assembleias, porque o primeiro estado e o segundo votavam juntos. E aí a gente tem a Revolução Francesa, tem a tomada da Bastilha, a gente tem todas as mudanças que a Revolução Francesa trouxe, e aí esse debate de você sempre representar o povo, de você representar os trabalhadores, de você representar a classe trabalhadora, tá? Está sempre ligado àqueles que sentam à esquerda. E aí, a Revolução Francesa ocorre em 1789, a gente está ali mais ou menos um pouco antes, né, de 1800. Então, todos os movimentos de trabalhadores, de pessoas que, entre aspas, seriam do terceiro estado, vão ser olhados como de esquerda, ok? Como de esquerda. Então, quando a gente tem depois um movimento político e operário, né? Na França, que é a Comuna de Paris, quando a gente vai ter o movimento operário e o movimento político na Alemanha, na Rússia, em toda a Europa, feito por trabalhadores, eles vão se intitular como movimentos de esquerda. E aí, a esquerda vai dividir o seu pensamento em vários. Você vai ter uma esquerda que vai ser social-democrata, você vai ter uma esquerda que vai defender o socialismo, você vai ter uma esquerda que vai defender o trabalhismo, você vai ter uma esquerda que vai defender um socialismo utópico, você vai ter uma esquerda que vai defender uma revolução armada, ok? Então, não confunda a esquerda com o socialismo. A esquerda ela tem várias concepções diferentes. E o que na realidade, o 1984 tem a ver com esse assunto? Opa, a Catherine voltou aqui. Então vamos lá. Até vou esperando a Catherine voltar. O que o 1984, meu povo, tem a ver com esse assunto da esquerda?
O George Orwell é um militante socialista. O George Orwell, a gente vai falar isso ao longo do curso, é um daqueles que acreditam no socialismo, porém, em 1949, quando ele já começa a produzir em 1984, ele, apesar de ser socialista, está fazendo uma crítica ao regime socialista, aos regimes socialistas vigentes. Ok? Existem vários socialistas que criticaram o socialismo. Existem várias maneiras de se pensar o socialismo. O stalinismo, tá? No qual grande parte da crítica fala que o 1984 critica. Se você pegar, jogar no Google, vai sempre aparecer. O 1984 é uma obra que critica o totalitarismo. É uma obra que critica os regimes de poder. É uma obra que critica o Stalin e critica o Hitler. Tá certo, professor Regi? Sim. O George Orwell critica esses regimes. Mas uma coisa é completamente diferente da outra. O nazismo é um tipo de regime. O stalinismo é um outro tipo de regime. O nazismo, ele tem uma concepção filosófica no qual ele acredita que existem raças diferentes. Então, na cabeça do nazista, os alemães precisam dominar os outros povos, as outras raças. O stalinismo não. O stalinismo é uma forma autoritária que ocorreu na União Soviética num determinado período. Ok? E aí existem várias discussões, tá, acerca do porquê do stalinismo. Ok? O stalinismo ele acontece em 1930, pós-revolução, né? E aí a gente vai ter uma aula só de Revolução Russa, porque o 1984 ele critica diretamente também a União Soviética. E a gente vai falar isso aqui também no curso, tá? Mas para essa nossa aula inaugural, tá? Sobre a esquerda no século XX, o que é muito o que a gente precisa pensar é exatamente isso. O totalitarismo, que muita gente fala que muita gente fala, que o George Orwell também fala e critica, é um sistema de poder no qual o poder ele é quase absoluto. Independentemente de qual regime, seja ele capitalista, seja ele socialista, seja ele quiista for, o grande problema desse sistema é o controle, é a capacidade do Estado ter todo o domínio de uma população. Não só o Estado, pode ser uma empresa privada. Ok? Por quê? Isso estava acontecendo em todos os países, tanto nos Estados Unidos, quanto na União Soviética, quanto o que vai acontecer, inclusive, na Revolução Chinesa. Tá? No século XX, nós temos 3 grandes guerras. Eu falei isso na outra aula. A gente tem a Primeira Guerra Mundial, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Guerra Fria. O século XX, de 1900 a 2000, nós somos um século marcado por guerras. Ah, professor, mas a Guerra Fria não foi uma guerra, foi uma Guerra Fria, mas foi guerra. A gente teve produção de bomba, produção de armamento, venda ilegal de armamento, financiamento de guerras políticas, né? Financiamento de partidos comunistas pelo mundo. A gente teve criação de agências de espionagem, a gente teve a CIA, a gente teve a KGB, enfim. O mundo ficou, no século XX, praticamente todo em guerra. Então,
é lógico que a obra 1984, ele faz uma crítica às correntes políticas, mas ele faz uma crítica principalmente de como a política é exercida. Ok? Beleza? E como é que essa política é exercida? Através do controle. Perfeito? E aí, isso é muito interessante pelo seguinte, né? A esquerda, né, quando ela surge em 1789, defendendo os direitos e a liberdade, né, na Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ela quer uma sociedade livre, ela quer uma sociedade democrática, ok? E aí, a gente vai ter sempre, dentro da esquerda, duas grandes concepções, né? Ou a gente vai defender os nossos direitos, né, de maneira livre e defender um socialismo ou defender uma sociedade mais igualitária de forma livre, de forma democrática, ou a gente também pode caminhar para uma sociedade desta maneira, livre, igualitária, só que pelo caminho da revolução. Ok? Então, de 1800 até 1900, nós vamos ter a esquerda, e dentro da esquerda, a gente vai ter dois grandes pensamentos dentro da esquerda, que vai ser o socialismo utópico e o marxismo, tá? Que surge com Marx, tá? Obviamente, né? Marx e Engels, tá? E vai ser uma teoria, tá, científica para que os trabalhadores, né, e trabalhadoras consigam, através de um partido, almejar uma sociedade melhor. Então, você vai criar um partido, esse partido vai criar uma vanguarda, vai criar um conjunto de pessoas, vai criar uma ideologia, essa ideologia vai convencer a sociedade vai mudar, e a gente vai viver uma sociedade melhor, tá? Através dessa teoria. E a gente vai ter o socialismo utópico, tá? O que seria esse socialismo utópico? Seria, no caso, tentar viver através dos valores socialistas, através de uma concepção mais fraterna de sociedade, tá? De uma maneira democrática, tá? De uma maneira que esse socialismo utópico iria ser atingido através da democracia, seria discutido através da consciência, seria um processo muito mais longo, tá? E aí, de 1850, meu povo, tá? Até a primeira revolução, que é a Revolução Russa, tá? A gente vai ter dois grandes grupos dentro da esquerda. Aqueles que acreditam que é preciso ter uma revolução e aqueles que acreditam que os trabalhadores e as trabalhadoras, tá, precisam almejar um mundo melhor através do debate político, tá? Então, o partido ele vai organizar manifestos, vai organizar passeatas, ele vai organizar os debates na sociedade. Enquanto o grande grupo, uma parcela, né, dessa esquerda vai acreditar que é necessário a gente também organizar uma coisa chamada revolução. O Marx, de uma certa forma, ele é a principal referência dessa ideia de uma concepção da revolução. E aí você, além da esquerda, que vai defender o socialismo, você vai ter um outro grupo também que vai ser os anarquistas. Os anarquistas não vão defender, tá, necessariamente que haja um Estado, que haja um controle na sociedade. Os anarquistas vão ter um outro pensamento, tá bom? Mas esses dois grupos, eles vão divergir durante muito tempo, tá? Quais são os grupos, quais são as principais representações no século XIX desse pensamento do que vai ser o socialismo utópico?
e que eu vou chamá-lo de Proudhon, que é o Proudhon, de uma certa forma, tá? E, além do Proudhon, a gente vai ter um nome muito importante, tá? Que vai ser o Kautsky, tá? Que, de uma certa forma, esses que vão defender um debate socialista, um debate de uma esquerda que vai discutir a democracia, que vai atuar pela democracia, eles vão ser chamados depois de reformistas, porque, na realidade, eles querem reformar o capitalismo, tá? Beleza? E aqueles que acreditam na revolução vão ser chamados de comunistas, tá bom? Porque vão acreditar que é necessário fundar um partido comunista e esse partido comunista vai fazer a revolução. Perfeito? Quando a gente chega no século XX, a gente tem um monte de experiência de revolução. A gente vai ter a Comuna de Paris, a gente vai ter uma tentativa de revolução na Alemanha, a gente vai ter uma tentativa de revolução na Polônia, vai ter uma tentativa de revolução em vários lugares. Essa teoria de você fazer um partido comunista e tentar fazer uma revolução armada, né? Ou tentar fazer uma revolução com o povo através de grandes greves, tá? Vai acontecer em um monte de lugar. Em vários deles não vai funcionar. Mas num lugar em específico vai dar certo, que vai ser na Rússia. E em 1917 a gente vai ter a Revolução Russa, tá? A gente vai ter quase que uma aula específica de Revolução Russa, porque o 1984 ele fala muito da Revolução Russa. Mas, a priori, eu quero que vocês guardem bastante essa informação. Dois grupos dividem a esquerda. Aqueles que querem uma esquerda mais democrática, que o caminho seria através da democracia, e um outro que acredita numa coisa chamada revolução. E essa revolução ela vai se dar através de uma ditadura do proletariado. Quem acredita nessa concepção da ditadura do proletariado, tá? Vai ser o Lenin, tá? E o Lenin vai ser o grande herdeiro da teoria do Marx, tá? Do século XX, tá? Se você perguntar para todo mundo de esquerda hoje, seu amigo, se você conhecer alguém de esquerda, todo mundo sabe o que é o Lenin. O Lenin não foi o Marx que meio que pensou essa concepção de ditadura do proletariado, tá? Foi mais ou menos que o Lenin que pensou mais ou menos isso, tá? E na cabeça do Lenin, como é que você faz uma revolução? Você toma o poder, tá? Você tem que fazer uma ditadura do proletariado durante um determinado período para que a sociedade caminhe para o socialismo, para depois ela caminhar para o comunismo. Então, essa ditadura do proletariado seria mais ou menos um momento em que a sociedade iria se acostumar ao socialismo, tá? Seria um momento de transição. E aí, muitos, tá? E essa é a grande questão do Lenin, né? A grande questão que existe um debate em torno do socialismo, o quanto essa ditadura é uma ditadura e o quanto essa ditadura também desviou o conceito do socialismo. Porque o que acontece? O que seria essa ditadura do proletariado? Seria um momento em que o Estado seria preponderante sobre o cidadão. Seria um momento de transição em que o Estado poderia oprimir minimamente o cidadão. Tá? E aí, por exemplo, segundo muitos autores, o stalinismo surge nessa deturpação dessa concepção de ditadura do proletariado. Tá? E aí o que acontece? Em 1917, existe uma Revolução Russa, tá? Os trabalhadores, junto com Lenin, né, conseguem derrubar o czar, entra um governo provisório do Kerensky, tá? Que seria um governo democrático, um governo liberal democrático. Não funciona, os trabalhadores tomam poder e o Lenin
declara como se fosse um novo poder, os soviets, né? E aí ele cria o poder dos soviets e depois vai criando a União Soviética. E aí, a União Soviética tinha um projeto de ser uma sociedade maravilhosa, né? Tinha aquela ideia de ser uma sociedade livre, uma sociedade igualitária, uma sociedade com os princípios da Revolução Francesa. Só que o que acontece? Quando eles instalam, fazem a revolução, ok? Acontece o quê? Eles começam a endurecer o regime. Os soviets passam a não ter poder de decisão. O que eram os soviets? Os soviets, o que é? Por que o nome da União Soviética é União Soviética? Tá? É simples. O soviet era como se fosse um congresso. Era um conjunto de pessoas que decidiam. Então, você tinha o soviet de Mato Grosso do Sul, você tinha o soviet de São Paulo, você tinha o soviet, né? Estou dando exemplo aqui do Brasil, mas em cidades russas. Você tinha o soviet de Petrogrado, você tinha o soviet de Moscou, enfim, das cidades, né? Cidades, e o campo se organizava de maneira um pouco diferente. Então, no início da Revolução, todos os princípios que eram defendidos pelo partido, né, o Partido Bolchevique, o partido que faz a Revolução, começam a ser não implementados. É claro que você vai ter muitos avanços sociais, a União Soviética vai trazer muitos benefícios para a educação, vai tirar muita gente da miséria, né? Mas é instaurado pelo Lenin uma ditadura do proletariado no início do processo revolucionário. Tá? E aí existe um grande debate se o Lenin fez certo ou fez errado. Tá? Mas essa ditadura do proletariado ela vai causar muitos danos à população. Tá? E aí o Lenin, que pensou e defendia um socialismo moderado, um socialismo com mais democracia, acaba morrendo na Revolução, bem no início da Revolução, e o poder na União Soviética vai ficar em disputa entre dois grandes líderes, Leon Trotsky e o Joseph Stalin. Tá? E aí acaba tendo uma disputa entre essas duas personalidades que tinham conceitos de socialismo diferentes, né? O Stalin defendia o socialismo, entre aspas, num país só, acreditava, né, que a União Soviética deveria se fechar, se preparar primeiro para depois avançar sobre o mundo, né? E o Trotsky acreditava que a revolução que aconteceu na União Soviética, meu povo, daqui a pouco a gente vai ter que falar, tem 10 minutinhos aqui, aí depois eu vou encerrar a aula e aí depois eu jogo o link para vocês, tá bom? E aí o que acontece? A União Soviética, a gente vai ter, aí daqui a pouco eu jogo o link, eu vou criar uma outra sala, eu jogo o link e a gente fecha a aula, tá bom? Aí é a segunda parte. Mas o que acontece? A União Soviética vão ter dois herdeiros do poder na União Soviética, tá? O primeiro poder vai ser o Trotsky, tá? Que vai defender um socialismo internacionalista, tá? O Trotsky vai acreditar e vai defender que a revolução que aconteceu em 1917, ela tem que continuar nos outros países. Não tem como ter o socialismo somente num país como seria a Rússia. Para que haja o socialismo, segundo Trotsky, era necessário que a revolução que aconteceu em 17 se espalhasse também no mundo, naquele momento, porque era a crise do capitalismo. Tá? A União Soviética ocorre dentro da Primeira Guerra Mundial, não esqueçamos disso. A gente vai falar muito também disso durante o nosso curso. Tá? Mas o Trotsky acreditava que o socialismo tinha que acontecer no mundo todo ao mesmo tempo, tá? Então o exército, o partido bolchevique deveria continuar trilhando o caminho de fazer outras revoluções e o Stalin
queria que a União Soviética se fechasse e criasse um país, e criasse um socialismo só naquele país. E depois ele avançasse, tá? Ele, inclusive, fez isso, mas avançou militarmente, né? Então, o que acontece? O Lenin acaba morrendo, tá? Em 1920 e pouco, 23 ou 24, não lembro exatamente, tá? E o Lenin, que era o grande revolucionário, o grande filósofo da Revolução, né? Que acreditava, aí é a grande questão, né? O Lenin defendia uma ditadura do proletariado como um processo de transição, como um momento de opressão do Estado pelo cidadão, e nesse momento de opressão seria um processo meio que pedagógico. E aí muitas pessoas criticam ou defendem essa ditadura do proletariado. Muitos comunistas, né, e aí é interessante que a gente também conheça o lado dos comunistas e o lado daqueles que criticam também, né? Acreditam que essa ditadura é importante porque vai haver uma disputa de classe, então a classe trabalhadora vai ter que dominar a burguesia, vai ter que expropriar os seus bens, vai ter que aprender a dividir, vai ter que ter o controle vai ter que ter o controle policial, vai ter que ter o controle da mercadoria, vai ter que ter o controle dos preços, vai ter que ter o controle e disciplinar a sociedade até que ela se torne capaz de andar pelas próprias pernas, né? E aí é um grande debate sobre isso aí, sobre se essa ditadura funciona ou não. O que importa é o quê? Quando Lenin morre, a União Soviética entra num processo dessa ditadura por quase 30 anos com Stalin. A União Soviética vai minimizar os direitos civis, minimizar os direitos políticos, vai caçar opositores. O Stalin vai matar o Lenin, o Stalin vai matar o Trotsky lá no México, muitos anos depois. O Trotsky já tinha tentado matar o Stalin antes também. Então há uma disputa de poder em torno desse governo, né? Dessa disputa do socialismo, que é algo impressionante. Meu povo, eu vou encerrar aqui essa primeira aulinha, daqui a pouco eu vou mandar para vocês o segundo link da segunda parte da aula, tá bom? Deixa eu fechar aqui antes que ele me feche, tá? Aí eu já vou mandar o link e a gente continua, tá bom? Deixa eu só fechar aqui, povão. Espera aí. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta. Um minutinho. Espera aí.